Vamos narrar duas histórias sobre o surgimento da humanidade. A primeira descreve o nascimento de Pandora e nos remete à Grécia Antiga. A segunda descreve o surgimento de Eva, presente no Antigo Testamento. O chamado mito de Pandora é atribuído a Hesíodo, um camponês que viveu na Grécia Antiga do século 7 a.C. Conta Hesíodo que em um tempo imemorial tudo era bonança. Os homens precisavam trabalhar apenas um dia para ficarem ociosos o ano inteiro. Acontece que um desses homens, chamado Prometeu, decidiu enganar Zeus, o pai dos deuses e dos homens. Em um banquete, o mortal ofereceu o grande boi, mas fez uma trapaça, dividindo as carnes em 2 lotes desiguais. No primeiro, separou as carnes gordas, suculentas, e as cobriu com vísceras. No segundo, colocou os ossos e os cobriu com uma camada brilhante de gordura. De um lado, tinha-se um mal que ocultava um bem. Do outro, tinha-se um bem que ocultava um mal. Prometeu ofereceu a Zeus a possibilidade de escolha. Zeus, que tudo sabia, percebeu a intenção de Prometeu em enganá-lo, mas se permitiu cair na armadilha, pois sabia de antemão os males pelos quais os homens iriam passar. Quando a cilada foi percebida, encolerizado, Zeus roubou o fogo dos mortais, obrigando os homens a se alimentarem de carnes cruas. Acontece que Prometeu não deixou por menos, foi lá e roubou o fogo de Zeus. Novamente irado, Zeus declarou: sobre todos hábil em suas tramas, apraz-te furtar o fogo fraudando minhas entranhas. Grande praga para ti e para os homens vindouros. Ao falar isso, soltou uma gargalhada e pôs em prática um plano do qual os homens não escapariam. Chamou Hefesto, o deus artesão, e pediu para a terra a água misturar e aí pôr humana voz e força, e assemelhar de rosto às deusas imortais esta bela e deleitável forma de virgem. Depois chamou Atena para que a ensinasse a arte da tecelagem. Afrodite também ajudou e depositou sobre sua cabeça a sensualidade e o desejo. Hermes, por sua vez, deu-lhe espírito de cadela e conduta dissimulada. As graças e a persuasão adornaram-na com colares de ouro e flores. Atena voltou e ajustou todo o conjunto. Os deuses criaram assim um mal com uma aparência bela, semelhante ao lote ruim das carnes que Prometeu ofereceu a Zeus. Quando os deuses viram a obra final, ficaram espantados. Hesíodo diz que dela descende a geração das femininas mulheres. Dela é a funesta geração e das mulheres, grande pena que habita entre homens mortais, parceiras não da penúria cruel, porém do luxo. Os deuses criaram, modelada a partir do barro e a imagem e semelhança das deusas imortais, a primeira mulher, que foi chamada Pandora. Em grego, a palavra Pandora é formada por pan, que significa tudo ou todo, e doron, que significa presente. Pandora era, portanto, num tom irônico, um presente de todos os deuses aos homens. Quando terminou de fabricar a primeira mulher, Zeus pediu a Hermes que a entregasse na casa de Epimeteu, irmão de Prometeu. Acontece que Prometeu é aquele que entende as coisas antes delas acontecerem, ao passo que seu irmão é o exato contrário. Epimeteu só entende os fatos após eles se darem. Prometeu tinha alertado seu irmão a não aceitar nenhum presente de Zeus, mas quando viu Pandora com toda a sua beleza, ficou admirado e acabou esquecendo. Epimeteu recebeu Pandora em sua casa e só depois entendeu seu erro. Pandora também veio acompanhada de um jarro. Após ter sido recebida, a primeira mulher abriu o jarro e dele saíram todos os males com os quais os homens não conviviam. Só a esperança ficou retida nesse jarro, pois Pandora o fechou antes que ela saísse. Foi a partir desse dia que os homens passaram a conviver com as doenças incuráveis e conheceram a morte. A partir de Pandora, os homens ficaram em um dilema. Ou se casavam e tinham uma vida de miséria, já que o ventre das mulheres é insaciável, ou não se casando, morreriam sozinhos, sem filhos para quem pudessem passar os bens e para cuidarem deles na velhice. A outra história é bem mais conhecida, mas diferentemente de Hesíodo, o autor não se identifica no texto. A própria tradição bíblica, porém, o atribui a Moisés. Apesar de não conhecermos precisamente a data em que foi escrito, costuma-se admitir que a redação final do Gênesis ocorreu no século V a.C. Ele agrega histórias que eram mais comuns às regiões da Suméria e Babilônia. Nesse caso, vamos recuar mais um pouco nos mitos de criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas percebeu que ela estava vazia e vaga. Para livrar o mundo das trevas, no primeiro dia Deus criou a luz e viu que era boa, separando-a das trevas e discernindo o dia da noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia,
uniu as águas, criou o continente e viu que era bom. No continente, fez nascer ervas, verduras e árvores frutíferas com suas sementes. No quarto dia, Deus criou 2 luzeiros no firmamento, provavelmente o sol e a lua, indicando a sucessão das estações e instituindo o calendário. E viu que era bom. No quinto dia, Deus povoou o mundo com seres vivos, tanto os que rastejam quanto as aves que voam entre a terra e o firmamento, e ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. No sexto dia, criou os animais domésticos, répteis e feras, e viu que era bom. Em seguida disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ao final, viu que tudo era muito bom e ordenou que os homens e mulheres fossem fecundos e se multiplicassem. No sábado, Deus descansou. Era o 7º dia. Surge nesse momento uma segunda tradição antropogônica, que alguns elementos narrativos ajudaram a agregar à primeira. Diz-se que no tempo em que Deus fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto ou erva no campo porque ele não havia feito chover, mas o manancial subia da terra e regava todo o solo. Então Deus foi a este manancial, misturou terra à água e, com a argila resultante, modelou o homem. Com o toque da criação, fez dele um ser vivente. Em seguida, plantou um jardim no Éden e lá colocou o homem que modelara. Deus tudo ofereceu ao homem neste jardim, mas advertiu: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Mas Deus percebeu que não seria bom que o homem estivesse só. Fez com que ele dormisse e, durante o torpor, extraiu uma de suas costelas e fez crescer carne ao redor dela, modelando a mulher a partir da costela do homem. Após tê-la recebido de Deus, o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Ocorre que durante a estadia deles no paraíso, surge a serpente, o mais astuto dos animais criados por Deus. Dirigindo-se à mulher, a serpente perguntou se Deus a teria permitido comer de todas as frutas. A mulher responde que sim, com exceção daquela que se encontra no meio do jardim, pois ao comê-la encontraria a morte. A serpente desmente Deus, dizendo que não morreriam, pelo contrário, ao comê-la seus olhos abririam e seriam como deuses, versados no bem e no mal. A mulher olhou o fruto, viu que era suculento e, desejando tornar-se como os deuses, o comeu. Deu também ao homem, que o comeu. Fecharam os olhos. Quando voltaram a abri-los, viram-se nus, sentiram vergonha e se entrelaçaram em folhas de figueira. Deus chegou até eles e, interpelando o homem, soube de todo o ocorrido envolvendo o fruto proibido e a serpente. Como vingança, fez a serpente caminhar sobre o próprio ventre para comer poeira todos os dias de sua vida. Para vingar-se da mulher, Deus resolveu multiplicar as dores das gravidezes e obrigou que o desejo a impelisse à dominação do marido. Para punir o homem, fez crescer os espinhos no solo e introduziu o trabalho. Disse Deus: com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Só então o homem chamou sua mulher de Eva, já que dela descendem todos os viventes. Em hebraico, Eva tem origem na raiz do verbo viver. Foi então que o homem e mulher foram expulsos do paraíso, que passou a ser guardado por querubins com espadas flamejantes para que eles não retornassem. Era nesse jardim que o próprio Deus vinha tomar a brisa da tarde. Os homens e os deuses separaram-se definitivamente. Quando comparamos os relatos, duas coisas chamam imediatamente nossa atenção. A primeira é que os deuses atuaram como verdadeiros artesãos na tarefa de criar o elemento humano. Zeus, por exemplo, pede que Hefesto modele Pandora misturando terra à água. Deus, por sua vez, mistura terra à água para modelar Adão. O segundo é que tanto Pandora quanto Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança dos deuses imortais. Essas são as primeiras e mais evidentes coincidências, mas elas não param por aí. Nos dois relatos, os homens viviam em um mundo perfeito, sem se preocuparem com os problemas ordinários da vida. Prometeu banqueteava junto aos deuses e trabalhava apenas um dia para ficar ocioso o ano inteiro. Adão e mais tarde Eva conviviam serenamente nos jardins do Éden, governando toda a criação. Eles também não precisavam trabalhar. Essa é a segunda ordem de coincidências. Caso analisemos a questão de gênero, os dois relatos mostram que o elemento feminino,
representado por Pandora e Eva, é posterior ao elemento masculino, representado por Prometeu e Adão. Sem as mulheres, a vida era perfeita e harmoniosa, mas quando elas surgiram, coisas ruins passaram a acontecer. Essa é a terceira coincidência. Nas duas narrativas, a causa da decadência da humanidade está associada ao desejo dos homens de superar os deuses. No caso de Prometeu, ele tenta superar a inteligência de Zeus através do estratagema das carnes do boi, e não satisfeito, rouba o fogo. No caso de Adão e Eva, seduzidos pela palavra da serpente, eles decidiram roubar o fruto proibido para, tal como os deuses, aprender a diferenciar o bem do mal. Essa é a quarta coincidência. Em ambos, no momento decisivo da perdição, nota-se o elemento da sedução. No caso da narrativa de Hesíodo, a sedução vem da própria Pandora, que encanta Epimeteu, irmão de Prometeu. Apesar da advertência fraterna, ele recebe a virgem em sua casa que carregava o jarro de onde saíram os males. No caso da narrativa bíblica, o fruto proibido mostra-se muito sedutor a Eva e ela, apesar da advertência de Deus, acaba aprovando. No caso de Hesíodo, os males vêm com Pandora e com o jarro. No caso do Gênesis, os males vêm com Eva e com o fruto proibido. Essa é a quinta ordem de coincidências. As punições também são muito semelhantes e estão relacionadas ao casamento. Pandora e Epimeteu representam a instituição do primeiro casamento para os gregos, que também aparece simbolicamente assinalado com a percepção do pecado de Adão e Eva. Os dois relatos não dizem como os homens nasciam antes de todos os ocorridos, mas a partir dos erros que cometeram, passaram a depender do ventre feminino. E, como dependem do ventre feminino, foram obrigados a trabalhar para sustentá-lo. No caso de Adão, Deus é claro ao apontar essa questão ao dizer que com o suor do teu rosto comerás teu pão. No caso de Prometeu, Hesíodo diz que aquele que foge das núpcias, não de víveres carente vive, mas ao morrer dividem-lhe as posses parentes longes. Essa é a sexta ordem de coincidências. Por fim, tanto Prometeu quanto Adão viviam sem se preocuparem com a morte, e passaram a conhecê-la tão somente quando as mulheres, aquelas que dão a vida, entraram em seu convívio. Essa é a sétima coincidência. Essa comparação não é nova e diversos estudiosos já a fizeram, com muito mais detalhes e outras tantas implicações. De todo modo, o que queremos mostrar é que, em termos de valores, as histórias são muito semelhantes. Nas duas, os homens viviam junto aos deuses, em uma época de paz e harmonia, sem a necessidade de trabalhar. Porém, eles negaram sua própria humanidade e decidiram se equipararem aos deuses. A punição veio com rosto e corpo de mulher, e desde que elas chegaram, foram afastados do paraíso, conheceram a morte e passaram a trabalhar. Apesar das semelhanças, a narrativa de Hesíodo é entendida como parte das mitologias gregas, que nas leituras que os cristãos fizeram, eram histórias imorais, asquerosas, lendas de um povo primitivo que desconhecia a palavra de Deus. Já o Gênesis foi entendido como uma revelação divina, que explica em tom de verdade a origem da vida e que até hoje, para muitas e muitas pessoas, continua sendo verdadeiro, e não uma alegoria dos povos antigos para explicar a origem do mundo e dos homens. É preciso esclarecer que ambas faziam parte de tradições orais antiquíssimas, transmitidas pela boca e pelo ouvido durante séculos. Essas histórias circulavam e os diversos povos antigos as adaptavam ao sabor de suas respectivas culturas e necessidades. No limite, se existiu alguma influência direta, é mais provável que Hesíodo tenha influenciado a narrativa do Gênesis, dada a diferença de 2 séculos que separa a redação do primeiro para a redação do segundo. Dessa forma, é preciso perguntar a você que acredita piamente em Adão e Eva, por que sua crença é verdadeira e a dos gregos é falsa?